Então, pessoal, eu acho que vocês não vão acreditar. O que eu preparei para este vídeo, vocês vão ficar chocados, tipo, muito chocados mesmo. Esta aula eu estou a planear para ser uma das aulas mais surpreendentes que eu vou dar em relação à geometria descritiva. E depois de verem esta aula, a matéria da 12ª classe jamais será a mesma. Vocês vão ver que é muito, mas muito simples resolver qualquer exercício de DGD, principalmente secção, interseção e sombra. Na verdade, falei de tudo que é matéria da 12ª classe. Então, o que eu quero vos apresentar hoje? Eu vou vos apresentar hoje uma forma de resolução de exercício que vocês raramente hão de ver alguém a resolver. Porque eu vou resolver não só em 2D, neste caso, como nós resolvemos no papel, mas também vou resolver em 3D, que é para facilitar demais a forma como vocês vão perceber qualquer exercício de DGD. Então, vamos logo a isso. Vou tentar não ser muito teórico e vou usar a imaginação e a prática para vos ensinar a melhor forma que eu posso vos passar para aprender DGD. Então, como dá para ver aqui, temos um exercício que eu já comecei a colocar os dados. Dá para ver logo de cara que temos aqui um plano de topo. Sim, um plano de topo que está entre parênteses porque eu só representei uma projeção do plano de topo, nesse caso o traço frontal. Dá para ver aqui temos uns dados. Na verdade, vamos construir hoje uma pirâmide de base pentagonal, certo? O plano de topo, antes de tudo, eu quero quebrar um paradigma para vocês. Vocês sempre vêem um plano de topo como sendo uma linha. E isso às vezes dificulta o aluno a perceber, na verdade, de que se trata quando se fala de um plano de topo. Na verdade, um plano de topo é uma linha assim, mas quando vemos perpendicularmente de frente assim, né? Nós só conseguimos ver uma linha, mas o plano de topo é uma face. Como dá para ver aqui, este aqui é o plano de topo. E aqui é que ficam assim as nossas figuras. As nossas figuras ficam todas aqui neste plano de topo. Este aqui é o nosso plano frontal. Deu para ver aqui, coloquei aqui LT. E este aqui é o nosso plano horizontal. Quando olhamos de frente, nós só vemos uma linha oblíqua em relação a LT. E quando olhamos de cima, nós vemos uma linha perpendicular a LT. Certo? Espero que vocês tenham percebido bem como é o plano de topo. Agora podemos voltar para aqui, para o nosso exercício, nesse caso, para a forma como nós resolvemos na folha. Eu já coloquei aqui o O. Esse aqui será o centro da nossa pirâmide. Então, como é que nós vamos representar isso no sólido? É muito simples. Nós temos duas opções para começar a resolver o nosso exercício depois de colocar o centro. Temos de começar por algum lugar. E nós geralmente começamos usando o método de rebatimento. Neste caso, pegamos o nosso plano de topo, rebatemos até o nosso plano horizontal e depois efetuamos a nossa circunferência e começamos a projetar a nossa base. Como é que nós faremos isso? Com a ponta seca do compasso aqui, pegaremos este ponto O, rebatiríamos até aqui na linha de terra, desceríamos e faríamos interceptar com projeção horizontal. Ou podemos utilizar um método de mudança de planos. Pegaremos uma reta perpendicular, faríamos passar pelo nosso O2, levaríamos essa distância e colocaríamos aqui. Faríamos a nossa circunferência, construiríamos o nosso pentágono. Então, para este exercício, nós vamos utilizar exatamente este método. Então, deixa eu vos mostrar algo aqui. Nós vamos utilizar o método de mudança de planos para resolver nosso exercício, que é um método que eu acabei de explicar aqui, que é basicamente pegar uma reta perpendicular e levar o nosso afastamento e colocar aqui. Como é que funciona basicamente esse método? Qual é o segredo? O que as pessoas ainda não te explicaram sobre esse método? Quando nós pegamos a distância do nosso afastamento e colocamos aqui perpendicular em relação ao plano, nesse caso numa linha de chamada que parte do ponto O, na verdade estamos a pegar o nosso plano de topo, estamos a passar ele para o plano frontal de projeção. Geralmente estamos a fazer isso para baixo, nesse caso para baixo, mas eu vou fazer para cima, que é para poder facilitar o exercício. Nesse caso também é por causa do espaço. Então, o que nós fizemos? Se eu pego essa distância do afastamento e coloco a partir daqui do O2 para baixo, eu estarei a pegar este plano e passar ele para aqui, para baixo. Se eu pego essa distância do afastamento e começo daqui do O2 para cima, eu estarei a fazer o que eu fiz neste caso aqui. Na verdade, o resultado será mesmo. Então, o que nós vamos fazer depois de nós pegarmos nosso plano e passarmos para o plano frontal? Muito simples. Deixa eu fazer aqui neste lado também, que é para estar a entender. Vou pegar a distância do O1 e vou colocar aqui. Nesse caso, vou fazer para baixo, mas o resultado será mesmo, vocês vão perceber. Deixa eu pegar a ferramenta compasso e vou colocar aqui. Exato. Então, quer dizer que essa distância daqui até aqui será o meu O rebatido. O rebatido. Então, teria aqui o meu O rebatido, certo? Depois de pegar essa distância, nesse caso, depois de pegar o meu afastamento e colocar perpendicular em relação ao plano, o que eu fiz basicamente foi pegar este plano e passar
para o plano frontal de projeção. Naquele caso eu fiz para baixo, mas neste caso eu fiz para cima. Como eu disse, o resultado será totalmente o mesmo. Ok, o que nós fazemos depois de fazer esse negócio de colocar o plano no plano frontal de projeção? É muito simples. Já podemos começar já a construir a nossa circunferência e construir a base do nosso solo. Nesse caso que é o nosso pentágono. Nesse caso um pentágono regular. Então vamos lá interpretar os dados ali. Já dissemos que o nosso plano de topo tem 45 graus, é o que já havíamos colocado. O nosso O também já havíamos colocado. A altura vamos deixar para o final. Então temos aqui o raio. Este raio é o raio em que a circunferência que circunscreve o pentágono tem. Neste caso, nossa circunferência terá 3,5 de raio. Eles também dizem que a aresta da base de maior afastamento é paralela em relação a LT. Ok, como é que isso vai ser? Vamos ficar neste caso só. Neste caso só. O que isso significa? Isso significa que vamos ter uma circunferência que começa daqui, digamos que até aqui vamos considerar que temos 3,5 de raio. A partir daqui vamos começar a fazer a construção de um pentágono normal. Certo, então já construímos aqui o nosso pentágono. Depois de construirmos o nosso pentágono, nós passamos para o próximo passo. Nesse caso, que o passo será da inversão da mudança de plano. Mas como é que ficaria aqui na nossa projeção em 3D? Aqui é até muito mais simples. O que nós vamos fazer? Vamos pegar a nossa circunferência, como nós dissemos que teria o raio de 3,5, vamos colocar 3,5 e prontos. Aqui fica muito mais simples, por quê? Para construir um pentágono, eu simplesmente tenho de colocar um centro e identificar que um dos vértices estará aqui. Então, neste caso, eu estou a dizer que o quê? Dá para ver que quando eu olho 100% de frente, este lado aqui é paralelo em relação a este plano. Significa que eu, ao inverter, eu ao colocar o plano de novo na sua projeção original, nesse caso, como estava antigamente, o que vai acontecer é que esta aresta da base será paralela em relação ao plano frontal de projeção. Nesse caso, este plano aqui frontal de projeção. E por ser o mais distante aqui, né? Vai ser o de maior afastamento. Espero que vocês estejam a entender isso. Vai ser o de maior afastamento. Então, qual é o próximo passo agora? O próximo passo é eu pegar aqui a nossa figura. Vou fazer a inversão, né? Vou devolver o plano. Nesse caso, vou devolver o plano que é para eu poder levar este pentágono até o nosso plano de topo. Então, como é que eu vou fazer isso? Simplesmente vou pegar, vou colocar e vou devolver. Prontos. Feito isso, já devolvemos o nosso pentágono. Como dá para ver, este aqui é o plano frontal de projeção. E dá para ver, como eu disse, esta aresta da base está aqui. É de maior afastamento. Afastamento é a distância do plano frontal até a aresta. Como dá para ver, daqui até o plano frontal. E é paralela em relação ao mesmo. Nesse caso, paralelo em relação ao plano frontal. Exatamente como nos diz aqui no exercício. A aresta da base de maior afastamento é paralela em relação a LT. Então, nós aqui já desenvolvemos o plano. Já temos a nossa figura exatamente no plano de perfil. E como dá para ver, quando olhamos de frente, nem notamos nada, não temos nada de diferente. Mas se viermos para aqui, nós vamos conseguir ver exatamente o nosso pentágono, tal como o exercício pede. Como é que ficaria aqui no nosso exercício? Como é que nós vamos devolver este pentágono para o plano? Eu recomendo que vocês nomeiem todos os vértices, na verdade é obrigatório que vocês nomeiem todos os vértices, que é para poder vos facilitar na hora que vocês fizerem a inversão da mudança de planos. Certo, já temos todos os nossos pontos e os seus devidos nomes. Então, como é que nós vamos fazer a inversão de rebatimento? É muito simples. Em cada vértice nós vamos passar uma reta perpendicular em relação ao plano de topo e depois vamos pegar as linhas de chamada. Então, assim como eu estou a fazer, passamos para aqui, deixa eu apagar aqui, temos um excesso, essa linha aqui já não precisamos. Certo, passamos perpendiculares em todos esses vértices e já temos a projeção dos mesmos pontos aqui sobre o plano. Como é que nós vamos fazer agora? É só nomear. Certo, feito isso, nós já fizemos o mesmo processo que nós fizemos deste lado aqui. Então, já temos aqui os nossos vértices que não estão nomeados e quando olhamos de frente estão todos aí sobre o plano. Então, é o mesmo que nós temos aqui. Estão todos sobre o plano. Deixa eu até destacar aqui, a partir de A até D, nós já temos ali a nossa base, nesse caso o nosso pentágono, está sobre o plano. Como nós dissemos, quando olhamos de frente nós não conseguimos ver nada. Mas se viermos para aqui,
nós vamos conseguir ver. Então, esse é o mesmo. Então, qual é o macete agora? Nós podemos colocar a altura agora, antes mesmo de nós criarmos a nossa projeção horizontal. Então, eu vou unir todos esses vértices até o centro e vou fazer uma coisa que neste programa eu posso fazer, porque eu tenho o programa, eu posso fazer. Como eles disseram a altura de 7 centímetros, eu vou colocar aqui 7 centímetros e BUM! Já está. Então, eu já consegui construir a minha pirâmide, então, com altura e tudo. Quando nós vemos de frente, nós vamos conseguir ver a nossa pirâmide assim. Como dá para ver, temos ali uma aresta invisível, neste caso, que é esta aresta aqui que está azul. Quando vemos de frente, nós não conseguimos ver. Quando olhamos de cima, nós vemos o nosso soldo, a nossa base está lá atrás, tem uns traços interrompidos e tal. E quando olhamos de frente, nós temos essa situação linda. Esta situação linda em que nós vemos a nossa pirâmide bem bonitinha. Ok, como é que nós vamos fazer o mesmo aqui neste nosso exercício? Vamos considerar que essa distância daqui até aqui, né? O nosso eixo este até aqui, onde eu vou colocar V2, é o nosso vértice, vai nos dar um eixo de 7 centímetros. Daqui eu vou conectar até aqui. Então, como quando nós olhamos daqui, como nós dissemos, vamos conseguir ver este lado, vamos conseguir este lado, mas somente este lado aqui nós não vamos conseguir ver, que é exatamente esta aresta aqui que nós estamos a olhar daqui. E quando nós olhamos de frente, quando nós olhamos de frente não conseguimos ver, né? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma linha interrompida e vamos colocar daqui do O até o vértice, temos uma linha traço interrompido que nós não conseguimos ver. Daqui de B conseguimos ver, então vamos até ao vértice. E daqui de C nós conseguimos ver, então vamos ao nosso vértice. Prontos. Agora nós conseguimos criar o mesmo que nós temos aqui em 3D, mais em 2D. Então, como é que nós vamos conseguir criar a nossa vista horizontal para o mesmo caso? É muito simples. Vamos pegar retas perpendiculares em relação à linha de terra e vamos passar de cada vértice que nós temos aqui, do A, do B, do C, do D e do E. Então, vamos fazer o seguinte. Coloca aqui no A, coloca aqui no B, coloca aí no E já tem, coloca aqui no C e coloca aqui no D. Então, depois o que vamos fazer? Lembra que para colocarmos no nosso centro, nós levamos o afastamento daqui a partir da linha de terra até O1. Nesse caso é o afastamento mesmo. Vamos fazer o inverso. Quando levamos isso, colocamos a partir daqui do plano até aqui. Então vamos fazer exatamente o mesmo. Para levarmos essa distância aqui do ponto A, vamos começar do plano até aqui. E vamos começar daqui da linha de terra, vamos colocar a mesma distância. Simples. Então como é que vai ficar isso? Vamos pegar o compasso, vou calcular daqui do plano até A, a medida. Na mesma linha de chamada do A, colocamos aí, certo? Já temos essa distância. Aqui, nesse ponto de interseção, nesse caso da nossa circunferência, com a linha de chamada do ponto A, nós vamos ter um ponto, que será o nosso A afastamento, nesse caso A1. Certo. Feito isso, depois de nós colocarmos todos os nossos pontos, nesse caso pegando a distância do plano até cada ponto e trazendo perpendicular em relação à linha de terra, na linha de chamada de cada ponto, nós podemos fazer o seguinte. Vamos unir o E com o A com o B com o C. Atenção, a partir de C para D, vamos colocar traço interrompido porque nós não conseguimos ver. Como dá para ver aqui no nosso desenho, quando olhamos de cima, nós vemos que de E para C e de C para D, nós não conseguimos ver. Então, aqui traço cheio, carregado, mas daqui para lá nós não conseguimos ver. Então voltamos para aí e já fizemos isso. Como é que nós vamos colocar a altura? A altura nós calculamos daqui até aqui 7 centímetros. Então vamos pegar uma perpendicular que passa do V e vamos pegar uma paralela que passa do nosso O. Onde se interceptarem essas duas retas é exatamente onde nós teremos nosso vértice na vista horizontal. Então, vamos unir de B para V é visível. Então, deixa eu colocar aí V1. Deixa eu trocar a gráfica, né? É visível. De A para V é visível. De E para V é visível, mas de D para V é invisível. Entretanto, de C para V é visível. E pronto, é exatamente assim como nós resolvemos esse exercício. O que nós temos aqui quando olhamos de cima é o mesmo que nós temos aqui quando olhamos de cima. Esta vista horizontal é a mesma que esta vista horizontal. Então, quando olhamos de frente é o mesmo que nós temos aqui.
Quando olhamos de frente, vemos essa situação e quando olhamos de frente, vemos esta situação. Então, espero que vocês tenham pegado a dinâmica, como é que funciona um plano de topo, como é que funciona o rebatimento. É tudo a mesma coisa e é isso. Se tu gostaste desse vídeo, compartilha com os teus colegas e mostra qual é o segredo de DGD, porque é tudo muito fácil. Este é o segredo para a 12ª classe. E se tu dominas perceber como é que funcionam essas coisas, tu vais conseguir resolver qualquer exercício. E o próximo exercício que nós vamos resolver envolve secção e plano secante. Então, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa as notificações, que é para poder receber todos os nossos vídeos. Fui.